Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 14. Aleluia, glória a Deus. ARA, Daniel. Ezequiel 37, do verso 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetiza como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. O que você veio buscar nesta noite, nesta manhã? O que você veio buscar aqui nesta manhã? Eu quero que você se coloque diante da presença do Senhor e peça para Ele falar ao seu coração nesta manhã. O que você necessita ouvir do Senhor? O que você precisa? Você precisa ir para o vale de ossos secos ou você precisa sair do vale de ossos secos? A decisão é sua. A decisão é minha.
de ir para o vale ou de sair do vale? O que você prefere nessa manhã? O que você quer receber do Senhor? Coloca diante dele, fala com ele neste momento, e ele vai estar mudando a sua história nessa manhã. Ó Deus, te louvamos, Pai, te rendemos graças, Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és um Deus que muda histórias, Tu és um Deus que muda circunstâncias. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível, Senhor, tudo é possível para Ti, Senhor. Todo poder está nas Tuas mãos, ó Deus. Vem, Pai, sopra o Teu Espírito neste lugar. Vem, Senhor, dos quatro cantos, Pai. Sopra neste lugar. Sopra neste lugar, Senhor. Vai, Senhor, falando aos corações. Já, Senhor, incendeia os corações nesta manhã. Com a chama do Teu Santo Espírito, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, vai tirando, ó Pai, toda distração. Vai tirando, ó Deus, tudo que vem, ó Deus, tirar a atenção dos Teus filhos em ouvir a Tua voz nesta manhã. Dê sensibilidade do Espírito, ó Pai, a cada um, para ouvir a Tua voz, entender, compreender, discernir o Teu querer e a Tua vontade. Ó Deus, todo projeto que não provém do Senhor, vai neutralizando agora nos ares, Pai. Toda a ação das trevas, Pai. Tudo, ó Pai, que venha tirar a atenção, tirar, ó Deus, a paz do coração dos Teus filhos, que cada um possa estar aqui, ó Deus, compromissados em ouvir a Tua voz, sentir o toque e o agir do Teu Espírito neste lugar, Senhor. Movimenta este lugar, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito comece a soprar aqui, Pai. Sopra neste lugar o Espírito Santo de Deus. Oh, halai chu katahaski minehasko pas. Hi chu manai que halamai kachomahas. Toca, Senhor, nos Teus filhos, Pai. Aquele que precisa de cura, Pai, de libertação, de transformação. Aquele que precisa, ó Pai, do sobrenatural do Senhor, ó Pai, nessa nova semana. Talvez tenha pessoas aqui, Deus, que precisam tomar decisões, ó Pai, importantes durante essa nova semana, que o Senhor esteja já, Senhor, afofando o coração, liberando a bênção, a vitória, quebrando barreiras, mudando histórias, mudando circunstâncias, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, quem impedirá o teu agir, Senhor? Quem impedirá aquilo que o Senhor determinar? Aquilo que o Senhor determinar vai acontecer, porque todo o poder está nas tuas mãos. Todo o poder, ó Deus, pertence ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações, Pai. Muda histórias e circunstâncias e fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Senhor falar, queremos ver o Senhor mudar histórias e circunstâncias, Pai, porque vidas precisam do toque e do agir do Senhor. Tem pessoas, ó Pai, que não sabem o que fazer, não sabem, ó Deus, que direção tomar, que rumo tomar, mas o Senhor pode todas as coisas, porque todo o poder, ó Deus, está nas Tuas mãos. Basta uma palavra Tua, Senhor, e os montes se removerão, porque ninguém detém o Teu poder e a Tua glória. Agindo o Senhor, quem vai impedir? Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Era um lugar sem vida, um lugar de morte, e mortes antigas, né? De anos.
não tinha corpos, os ossos estavam todos esparramados, os ossos estavam todos sequíssimos. E o Senhor pergunta para o profeta: filho do homem, esses ossos podem voltar a ter vida? O profeta, logicamente que ele conhecia o Deus que ele servia, mas ele disse: Senhor, tu sabes. Talvez você entrou aqui nesta manhã com alguns desafios a ser resolvidos, com algumas guerras a serem enfrentadas. E o Senhor está aqui te dizendo nesta manhã que Ele é o Deus do sobrenatural, do impossível. Para Ele nada é impossível. Esse texto, o profeta teve uma visão que o Senhor o levou a esse vale de ossos secos, porque o povo de Israel estava cativo. O povo de Israel estava desesperados, tristes, sem esperança. O povo de Israel não sabia mais o que fazer. Eles não sabiam que direção tomar, que rumo tomar. Ele estava dizendo para o Senhor: Senhor, nós estamos mortos, nós estamos sem vida, nós estamos secos, nós não temos esperança nenhuma. E o Senhor deu essa visão ao profeta, e levou ele nesse vale de ossos, e fez ele caminhar, porque Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. Deus fez ele caminhar em volta daqueles ossos, só para ele entender e ver a quantidade de ossos que havia naquele vale. E o vale estava cheio de ossos secos. E esses ossos estavam sequíssimos, estavam secos, sem vida. Não tinha possibilidade nenhuma de ter vida aqueles ossos. Se fosse corpos que estavam todos ali mortos, todos os corpos ainda sem ter decomposto, era mais fácil, né? Você olha assim: ainda tem corpo. Ainda dá para ver que está todo montado, os corpos, os ossos ainda estão pegados um ao outro, mas os ossos estavam sequíssimos, todos esparramados naquele vale. E talvez você entrou aqui ou está nos assistindo, está numa situação que você não sabe para onde ir. Você não sabe que direção tomar. Tudo está... Veio uma tempestade na sua vida e esparramou tudo, né? Parece que tudo estava organizado e de uma hora para outra veio um vento forte, impetuoso e tirou tudo do lugar. Talvez esses corpos estivessem todos ossos com ossos, mas nessa tempestade esparramou-se todos os ossos. Esse vento que veio para trazer tristeza, medo, insegurança. Veio trazer para você um período de incertezas na sua vida. E o Senhor disse ao profeta: profetiza. O Senhor disse ao profeta: creia. Porque quando ele olhou, ele viu que não tinha possibilidade nenhuma de ter vida aqueles ossos. Que a palavra diz que os ossos estavam sequíssimos. O profeta olhou e falou: eu sei que meu Deus é poderoso. Ele pode todas as coisas. E o Senhor disse para ele: há possibilidade de vida nesses ossos? Senhor, tu sabes. Há possibilidade de vida.
a possibilidade de ressurreição, a possibilidade de carne, de nervo, de músculo, de articulações, a possibilidade de uma nova vida, há a possibilidade de você viver um novo tempo, uma nova história. Tudo está seco, tudo está sem vida, sem esperança, e você não consegue enxergar nenhuma possibilidade de vida, nenhuma possibilidade de vitória, nenhuma possibilidade de conquista, nenhuma possibilidade de realização. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã: eu vou colocar nervo, músculo, pele e vou dar o fôlego de vida. Vou fazer você renascer. Vou fazer de você um novo homem e uma nova mulher. Vou fazer de você um grande vencedor, um grande guerreiro, uma grande vencedora na terra. O Senhor está dizendo para você nesta manhã que pode estar seco, pode estar sem vida, mas Ele pode todas as coisas. Todo o poder está nas mãos dEle, e para Ele nada é impossível, porque o caminho que o Senhor passa nunca mais vai ser o mesmo caminho. Aonde o Senhor passa, Ele muda a história, Ele muda a circunstância e faz de você um grande vencedor, uma grande vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele me fez andar. Ele me fez andar ao redor deles. Eis que eram muitos, numerosos, sobre a face do vale. Eis que estavam sequíssimos. Era uma cena irreversível. Era uma cena que parecia... Era irreversível aquela cena que ele estava vendo, que o Senhor mostrou para ele. Era aquilo que o povo de Israel estava passando, que parecia que não tinha solução. Parecia que nunca mais eles teriam um país, nunca mais eles teriam um reino, eles nunca mais teriam nada, porque tudo estava espalhado, o povo foi espalhado. Para você ter uma ideia, quem tinha ficado no país eram as pessoas mais pobres, mais sem recursos, porque os nobres e as pessoas mais de poder estavam todas no exílio. O país estava um caos. E Deus, nessa visão, Ele queria mostrar, Ele queria que voltasse, Ele estava falando ao povo que Ele ia fazer voltar novamente. Ele ia fazer o país estar unido novamente, porque um país só se tornou dois, desunidos, espalhados. Eles não tinham mais uma aliança com Deus, eles foram espalhados porque eles não obedeceram, não cumpriram os princípios da palavra, não fizeram aquilo que o Senhor tinha determinado. E quando você não cumpre os princípios, não faz a vontade do Senhor, não faz aquilo que o Senhor determina para a sua vida, Ele espalha, Ele fica as coisas tudo mais complicadas para as nossas vidas. Porque Ele espalhou o povo de Israel por desobediência. O que está acontecendo comigo e com você? O que será que está acontecendo que as adversidades parecem que não têm fim? Será que nós estamos fora do propósito de Deus? Será que nós estamos fora daquilo que Deus determinou para as nossas vidas? Será que nós estamos pensando que estamos fazendo a vontade dEle e estamos fora do projeto daquilo que Ele entregou em nossas mãos? O que Deus entregou para você em suas mãos que você tem negligenciado?
que você não tem feito conforme Ele determinou que você fizesse. O profeta aqui, ele fez tudo que o Senhor determinou. Quando o Senhor manda ele profetizar, ele profetizou. Quando o Senhor mandava ele falar, ele falava e profetizava, ele cria naquilo que Deus estava determinando. Naquilo que Deus falava, ele determinava, ele profetizava, ele cria. Será que nós temos profetizado a palavra de Deus em nossas vidas? Será que nós estamos crendo no poder dele sobre nós? Que as adversidades, aquilo que vivemos para o Senhor não é nada? Porque a palavra dele é fiel para mim e para você. A palavra é fiel. Será que nós estamos tomando posse daquilo que ele determinou na sua palavra? Que agindo eu, quem impedirá o meu agir, diz o Senhor? Nada impede o agir, o mover de Deus em nossas vidas. O que atrapalha mesmo o agir de Deus é eu e você. Nós atrapalhamos o agir de Deus. Por falta de fé, por falta de posicionamento, por falta de nos colocarmos diante da presença dEle e deixar Ele ser Deus em nossas vidas. O profeta, ele caminhou sobre os ossos. Ele viu a situação dos ossos. Ele viu que tudo estava sem vida. Tudo estava morto e não tinha condições de vida. Mas nós servimos um Deus do impossível. Um Deus que muda a história, que muda a circunstância. Para Ele nada é impossível. Para Ele nada. Ele perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? O profeta responde: Senhor Deus, tu o sabes. Esses ossos podem ressuscitar? Esses ossos podem criar pele e se formar um grande exército? Você crê que Deus pode mudar a sua história? Você crê que Deus pode fazer de você um grande vencedor, uma grande vencedora? Nós temos de tomar posse daquilo que Deus determinou para nós. Se eu e você não tomarmos posse daquilo que Ele tem preparado para mim e para você, nós vamos continuar nas mesmices de sempre. Nós vamos caminhar um dia de vitória, outro de derrota, e as coisas não vão se encaixar nas nossas vidas. O posicionamento diante do Senhor é um primeiro passo importante para que você se torne um vencedor. Para que a esperança chegue até você. Para que a esperança chegue à tua casa. E muitas vezes você não tem esperança nenhuma de mudança, de conquista, de vitórias. Muitas vezes você não consegue enxergar aquilo que até mesmo Deus já fez na sua vida. Porque o momento é tão caótico, o momento é tão difícil que você não consegue olhar e ver aquilo que Deus já fez na sua vida. Aquilo que Ele fez na sua vida é muito importante também para você. Você reconhecer o que Ele fez. Se Ele fez na sua vida, se Ele mudou a sua história, Ele vai continuar mudando a sua história. Ele vai transformar esse caos, Ele vai transformar esse vale em um grande exército poderoso, que ninguém vai poder vencer. Porque quando um exército poderoso se levanta, cheio da graça e do poder de Deus, ninguém detém esse exército.
Porque quando Deus está na frente, quando Deus determina a vitória para a sua vida, ninguém vai segurar você. Porque a vitória é certa. Porque o grande Deus, o grande eu sou, o soberano, aquele que era e que é e que há de vir, quando Ele se levanta em prol das nossas vidas, o inimigo, ele corre, ele sai em retirada. Ele não vai mais prender aquilo que Deus deu para mim e para você. Porque quando você está posicionado, quando você está disposto a obedecer e fazer a vontade de Deus, a vitória é certa na sua vida, em nome de Jesus. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Será que nós temos falado a palavra e determinado a palavra sobre as nossas vidas? Você tem determinado a palavra sobre a sua vida? Aqui o Senhor está dizendo para o profeta profetizar aquilo que ele estava dizendo para ele. Será que nós temos tomado posse disso, das bênçãos, das vitórias, daquilo que Deus colocou na palavra para que tomássemos posse? Do testamento que Ele deixou para mim e para você? Aquilo que é a herança nossa, que é nossa herança, que Deus deixou para mim e para você? Ou nós não conhecemos o nosso testamento? As bênçãos que Deus deixou para mim e para você. Você só vai conhecer aquilo que Deus determinou para você se você conhecer. Que muitas vezes nós não conhecemos aquilo que Deus deixou. Eu vi uma experiência muito interessante sobre isso. Uma velhinha, Charles Spurgeon, que fala sobre essa velhinha no livro dele, ele fala sobre uma senhora que trabalhou de empregado numa casa de uma senhora que era sozinha, muito rica, muito poderosa. E ela trabalhou muitos anos com essa senhora. E antes dessa senhora falecer, ela deu um testamento para ela. E era um papel muito bonito, muito lindo. E essa senhora colocou na sala dela o testamento num quadro. Ela não sabia ler, ela não sabia o que estava escrito ali. E ela colocou num quadro aquele testamento, porque ela achou o papel muito lindo, muito bonito. E ela colocou naquele quadro, na parede. E muitos anos a velhinha estava passando por dificuldade, o pastor foi fazer uma visita para ela, orou por ela, falou, irmã, e esse quadro bonito na sala? Ah, uma senhora que eu trabalhei com ela me deu esse quadro, me deu esse papel, eu coloquei no quadro. E o pastor foi lá, olhou, falou, irmã, eu vou levar esse papel e vou ler esse papel em casa com tranquilidade e depois eu trago ele de volta, tá bom? E o pastor, quando retornou, disse para ela, a irmã está passando necessidade, não tem o que comer, estão precisando de ajuda, e você tem um império, você é muito rica. Tudo aquilo que a senhora, que você trabalhava com ela, deixou é seu. E você tem muitos bens, muita riqueza, e você não sabia que tinha isso. Isso que acontece comigo e com você. Se você não conhecer o seu testamento, que é a palavra de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus e tomar posse das bênçãos que Deus deixou para nós, nós vamos ficar patinando. Um passo para frente, dois para trás, e não vamos fruir, não vamos ser vencedor.
Porque nós não tomamos posse daquilo que Deus deixou no seu testamento para mim e para você. Nós temos de tomar posse daquilo que Deus deixou para nós. Aquilo que Ele entregou em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Nós temos de ler, degustar essa palavra, entender essa palavra e saber o que Deus tem para mim e para você. A partir do momento que nós tomarmos essa posição e deixarmos Deus trabalhar em nossos corações, mudar a nossa história, a nossa circunstância, nunca mais você vai ficar desamparado. Porque quando você cumpre, quando você enche de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, da palavra dEle e degusta a palavra, essa palavra ela é transformadora, ela transforma você de dentro para fora. Ele muda você e faz você um guerreiro, um soldado valente. Ele vai te levantar, Ele vai te colocar a pele, nervo, músculo, e vai fazer você um soldado valente. Ele vai te tirar desse vale. Esse vale não pertence a você. Esse vale não te pertence, meu amado irmão. Essa dificuldade, esses ossos secos, esse momento sem vida, sem esperança, não pertence a você. Deus te deu um novo tempo, uma nova história. Ele ressuscitou você. Ele te deu, colocou carne, nervo, músculo em você. Ele quer que você se posicione diante dele e se levante e marche em direção à vitória como um soldado valente, como um soldado que não tem de se envergonhar, mas que conheça bem a palavra da verdade, conheça aquilo que Deus tem para você. Ele tem algo importante para você, Ele tem algo maravilhoso para você. Porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, porque ainda hoje eu louvarei. Quando você se coloca diante da presença do Senhor, o salmista estava passando pelo momento de adversidade, de momento difícil, mas ele clamou ao Senhor, ele se colocou na presença do Senhor, e o Senhor foi ao socorro dele. A alma dele estava abatida, ele estava sem esperança, mas ele se colocou na presença do Senhor e o Senhor mudou a história. O Senhor quer mudar a sua história, quer fazer você caminhar, quer fazer você andar por lugares seguros. O Senhor quer fazer você um grande guerreiro, porque eu estou vendo guerreiros abatidos, guerreiros sentados, sossegados, guerreiros que não têm disposição, guerreiros com medo, com insegurança e com incertezas. Guerreiros que estão deitados na guerra. Um soldado não pode ficar deitado na guerra. Ele pode até deitar, mas ele vai ficar atento. Ele vai ficar atento. Agora você está no meio da guerra dormindo. Estou cansado. Estou sem força. Eu não consigo mais. Eu não sei o que fazer. E você está dormindo em meio à guerra. Em meio à guerra você não pode dormir. Você não pode vacilar na guerra, porque Satanás ele está ao derredor de você. Se você cochilar, ele vai te pegar. Ele vai tirar as suas forças cada dia mais, porque esse é o objetivo dele. Você acha que Satanás ele gosta que você esteja orando, lendo palavra, meditando na palavra, jejuando? Você acha que ele gosta disto? Ele vai colocar na sua mente tudo o que for possível para tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Você quer chegar aonde Deus prometeu para você? Deus tem promessa para mim e para você. Mas qual a posição que você tem tomado? Você tem sido um soldado valente, está em pé na frente da batalha? Você está de olho no adversário? Ou você está ajoelhado, com a cabeça no meio da perna, triste, e nem orando está? Falei, eu não consigo.
não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Mas o Senhor está nesta manhã dizendo para você que a sua posição é importante. A sua posição é importante em meio à guerra. A esperança sua só vai chegar. A esperança só vai chegar para você se você se posicionar diante do Senhor. Porque há esperança para você. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que tem o controle de tudo. Para Ele nada é impossível. E por que você está abatido? Por que você está num canto, parou, não está mais conseguindo orar e buscar a face do Senhor? Não está conseguindo mais fazer aquilo que Deus determinou para que você fizesse? Qual a posição sua diante do Senhor? Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Ele quer mudar você e fazer de você um grande vencedor. O Senhor disse: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer te dar uma nova oportunidade para que você decida aonde você quer ficar. Aonde você quer ficar? No vale de ossos secos? Ou você quer ficar do lado daquele exército que se levantou? Vamos colocar aqui 2 vales. Um vale de ossos secos. Vamos colocar ao lado direito os soldados. Soldados, exército poderoso, muito grande. E aqui do meu lado esquerdo, um vale de ossos secos, onde a morte impera, onde a tristeza, o medo, a insegurança está. Você não vê nada. Você não vê uma esperança. Você não vê nada que pode glorificar e exaltar o Senhor, porque tudo está morto. Mas nós estamos vendo aqui um grande exército, que esse vale aqui era cheio de ossos também. Esse vale estava também cheio de ossos. Só que esses ouviram a voz do Senhor. Esses se posicionaram. Esses fizeram a vontade do Senhor. Esses oraram, buscaram a face do Deus Todo-Poderoso. E Deus levantou um grande exército. Um exército vencedor. Um exército que o Senhor vai estar com eles em todos os momentos da vida deles. E esse exército vai sair e vai vencer todas as guerras que vierem sobre a frente deles. Porque o Senhor os levantou com poder, com graça, para ser mais do que vencedores. Porque quem faz a vontade do Senhor, que obedece e que cumpre aquilo que Deus determinou, o Senhor te fará um grande soldado, um soldado valente, um soldado que pode vir batalha que for, você vai vencê-las pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E esse Deus está aqui nesta manhã. Esse Deus poderoso que pode mudar histórias e circunstâncias. Esse Deus que marcou a história. Esse Deus que fez mortos ressuscitarem. Pessoas foram ressuscitadas. Pessoas foram salvas, libertas, transformadas por aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Porque Jesus também teve a mesma angústia que você teve. Você acha que Jesus, naquele momento de aflição, que ele estava
tanta aflição que o seu suor era como gotas de sangue. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu para te dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus, Ele sofreu, Ele teve as piores dores do que você teve. Ele viveu as mesmas adversidades que eu e você estamos vivendo. Mas Ele nunca saiu da posição. Ele manteve sempre na posição e sempre foi obediente. A questão da obediência. Que Jesus, sendo Deus, Ele sempre obedeceu ao Pai. Ele sempre dizia aquilo que o Pai determinasse, Ele fazia. Ele sempre procurava saber aquilo que o Pai queria que Ele fizesse. Ele nunca saiu da posição. Ele sempre, aqui na terra, Ele se tornou uma pessoa comum. E Ele respeitava a hierarquia do Pai. Ele se tornou um homem, mas como era Deus, mas Ele não quis ser isso, ele se humilhou. Ele renunciou tudo para fazer a vontade de Deus. E Ele venceu a morte. Ele venceu tudo porque Ele era Deus. E Deus o ressuscitou no terceiro dia para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Se coloque em pé neste momento. Aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Pai. Então Ele me disse, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que viva. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Se coloque na presença dEle neste momento e peça para Ele mudar a sua história. Eu vou estar orando por você e pedindo que o Espírito Santo esteja soprando neste lugar. Que dos quatro ventos, o Espírito Santo de Deus vai soprar neste lugar nessa manhã. Ele vai estar mudando histórias e circunstâncias nessa manhã. Ele vai estar ressuscitando os seus sonhos. Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Aqueles sonhos que você esqueceu. Aquele sonho que você nem pensa neles mais. E você sonhava tanto. Você era um grande sonhador. Você era uma grande sonhadora. E você esqueceu daquilo que Deus prometeu para você. É aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Se coloca diante dEle nesse momento e coloca aquilo que você mais necessita, que você muitas vezes não está entendendo. Você não está compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Parece que você não consegue sair desse vale de ossos. Ou você estava com a vida muito boa e tudo estava muito divertido e agora você se encontra num vale de ossos sem vida. E você está com medo, com insegurança e com incerteza e sem saber o que fazer, porque você não está entendendo agora o momento que você está vivendo. Você não está entendendo o porquê que Deus deixou que acontecesse isso. Aí muitas vezes nós colocamos Deus como culpado. Nós colocamos que Deus é o culpado de tudo que está acontecendo comigo e com você, sendo que a minha posição e a sua diante de Deus. Será que nós temos nos posicionado diante de Deus
e deixado Ele ser Deus em nossas vidas? Será que nós temos nos posicionado e feito aquilo que Ele determinou? Ou nós temos tomado uma decisão que achamos que é de Deus e as coisas se complicaram? As coisas não estão acontecendo. As coisas estão de uma forma que você não está entendendo mais. Qual a posição que você vai tomar nesta manhã? Qual a posição que você vai tomar nesta manhã? Você vai continuar fora da posição do Senhor? Você vai continuar sem fazer a vontade do Senhor? Você vai continuar sofrendo lá num vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, com medo, com insegurança, com incertezas, com medo da doença, com medo de tudo que te ronda? Você acha que você não vai resistir? Você já está sem esperança e sem força para lutar. Mas o Senhor está dizendo para você nesta manhã: eu coloco vida em você. Eu coloco vida em você. O sopro de vida está neste lugar. O sopro de vida. O Senhor está soprando vida. O Senhor está soprando vida. Levanta, levanta, se coloque na minha presença. Se coloque na presença do Senhor. Se coloca diante dele, se coloca diante do Senhor como um soldado valente que não tem de se envergonhar. Marche, marche em direção à vitória. Se coloque na oração, na busca. Clame ao Senhor, clame a Ele. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, se coloque na presença dEle, porque Ele quer mudar a sua história e fazer você um grande vencedor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te rendo graça, Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso e todo o poder está nas Tuas mãos. Deus, nada detém o Teu poder, nada detém a Tua graça, nada detém, ó Pai, aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós, Pai. Tu conheces, Pai, a necessidade dos Teus filhos, Tu sabes, Pai, aquilo que eles necessitam, que o Senhor esteja agora, Pai, ressuscitando sonhos, Pai. Ressuscita sonhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, sopra agora, Senhor. Sopra com o Teu Espírito neste lugar. Sopra com o Teu Espírito neste lugar. Vai ressuscitando, Senhor. Vai tirando todo o espírito de morte, toda resistência, todo projeto que não provém do Senhor. Pai, neutraliza nos ares. Quebra e destrói, Senhor, toda a ação das trevas, Pai. Tudo aquilo que impede o projeto, os sonhos do Senhor para a Tua igreja e o Teu povo neste lugar, Senhor. Libera a Tua bênção, a Tua graça e o Teu poder, Senhor. Move os céus sobre cada um, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Deus vai mudando a mente, o coração, o sentimento, as emoções. Vai mudando, Senhor. Vai trazendo paz ao coração. Vai curando, Senhor. Vai libertando nesta manhã, Senhor. E faça dos Teus filhos, Pai, guerreiros do Senhor, soldados valentes, Pai, posicionados para vencer a batalha, porque o Senhor é um Deus, o Deus de vitória, Deus de conquista, Deus de realizações, Deus que os Teus sonhos se tornam reais, em cada vida, em cada coração neste lugar, é que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém, Jesus. Aleluia. Halamanaske chemene halamanaske chemenhas. Halai chumahanamas. Hey chumahalaka ke chemehelamas. Hey cho hamana karacho hanake mene halamalaka chavas. Hamananaske chumahas. Halamana hanasho honokomahaske chemenhas. Humanas. Se posicione diante do Senhor. Se posicione diante dEle.
que você nunca mais vai ficar no vale de ossos secos. Porque você tem vida e vida com abundância. Toma posse da sua bênção, da sua vitória, da sua conquista. Toma posse daquilo que Deus prometeu para você. Quando você se posicionar diante dele, ele vai te fazer um grande vencedor. Eu creio que nesta manhã você já vai sair daqui posicionados, cheio da graça e do poder dele. Ele vai fazer de você um grande vencedor em nome de Jesus. Quer falar, pastor? Amém. Eu quero aqui agradecer a você que nos assiste, que Deus abençoe a sua vida. E Deus te deu uma semana abençoada, cheia da graça e do poder dele. Eu estarei fazendo mais uma oração, para que Deus abençoe a sua semana. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja liberando a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo neste lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai, cada um que está aqui, aqueles que nos assistem, que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor. Que cada um, ó Pai, possa se posicionar diante do Senhor. Possa sair, Deus, desse vale de ossos secos, Pai, e permanecer como soldado do Senhor na frente de batalha, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor esteja liberando, Deus, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de realização, Senhor. Que a vontade, que o projeto do Senhor venha se realizar, Senhor, na vida do teu povo, Senhor. Abre portas, meu Pai, aquele que está, Senhor, que precisa de uma porta aberta nessa semana, abre as portas, quebra as barreiras, Pai, e libera, Senhor, na semana de vitória, de conquista, Senhor, que possamos, Pai, nessa semana, Senhor, ver o teu povo contando bênçãos, vitórias do Senhor, conquistas que o Senhor vai liberar, bênçãos que o Senhor vai liberar. Tome posse das bênçãos do Senhor, meu irmão, tome posse da bênção, porque o Senhor vai liberar nessa semana grandes vitórias, grande conquista na sua vida. Deus, abençoa o teu povo, libera a tua bênção e dá-nos uma semana de paz, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, em nome de Jesus.